participarem dessa guerra. A gente vai observar que a Segunda Guerra Mundial, ela vai iniciar como uma guerra em que as pessoas lutavam pela expansão territorial, ou seja, expandir o território pela expansão econômica, aumentar o poder econômico e também aumentar o poder militar, ter um exército cada vez maior. E a gente vai observar então que vários países começaram então a fazer guerra, a dar início à guerra, a fazerem acordos para lutarem durante essa guerra. A gente vê que essa Segunda Guerra Mundial, ela acontece porque a Alemanha estava o quê? Descumprindo os acordos que foram feitos pela Primeira Guerra Mundial, de não ter um exército, de não ter armamentos, de não poder expandir o seu território. E a gente vai observar que vários países também se uniram contra a Alemanha para tentar evitar que Hitler fizesse o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, provocar grandes mortes. A gente vê que eles não conseguiram evitar com a chamada política de apaziguamento, e a gente vê que essa guerra ela iniciou, não é, com a invasão da Polônia em 1 de setembro de 1939, porque Hitler invadiu vários territórios e ninguém conseguiu mais ficar parado. A gente vê que durante essa guerra, pessoal, a gente começou a observar que se formaram dois grupos políticos que eram rivais. Esses grupos políticos que têm na atividade, nós temos aí as potências do eixo e nós temos também as potências aliadas. Nós vamos ter as potências do eixo, eram três aliados, desde 1936. Nós temos a Alemanha, que expandiu seu território por grande parte da Europa. Nós temos a Itália, que expandiu seu território para a África. Nós temos aí então a Etiópia. Nós temos também o Japão, que expandiu seu território para a região da Manchúria, que antigamente pertencia ao território da China. E vamos ter então os aliados. Os aliados que formaram esse grupo foram três. Nós temos a Inglaterra, nós temos a França, que era as maiores potências do mundo, e também havia os Estados Unidos. A gente pode observar então que esses países depois terão a participação de outros, como por exemplo a participação então da Rússia, a participação do Brasil, que também apoiaram o grupo dos aliados. Então a gente vê que esses dois partidos, esses dois grupos políticos, foram eles que estiveram envolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente vê que esses grupos políticos, eles vão o quê? Né? A gente vê que essa guerra foi provocada principalmente pelo líder da Alemanha, Hitler, que sonhava em conquistar o mundo e impor a superioridade dos germânicos, ou seja, a superioridade da raça alemã, que era branca, que tinha uma cultura superior, e por isso então eles deveriam mandar em todos. A gente vai observar também o Japão ele tinha basicamente uma ideia bem semelhante à de Hitler, que era de dominar os chineses, que eram povos inferiores a eles. A gente vê que a Itália e a Alemanha, elas queriam então mudar o Tratado de Versalhes. A gente vê então que era algo bem claro, bem objetivo, que a gente pode perceber então. Pronto, a gente vê então aí elaborado como um acordo secreto no fim da Primeira Guerra Mundial, para que a Alemanha e o Japão, seus objetivos eram combater o comunismo internacional, e a União Soviética, no caso a Rússia e a Alemanha, fizeram um acordo chamado de Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão. A gente vê que no início da guerra, para que Hitler conseguisse seus objetivos, ele fez um acordo com a Rússia dizendo que não iria atacar a Rússia no início da guerra. E a Rússia normalmente acreditou para que os dois pudessem fazer um acordo e invadir o território da Polônia, e assim os dois seriam beneficiados. A gente vai observar então que a partir desse momento a gente começa então a ver o início da guerra. Não é? A primeira fase da guerra vai ser o momento inicial, o momento em que Hitler expandiu seu território, em que a Itália também conseguiu e o Japão também estavam à frente da guerra. Nós vamos ver que no dia 1º de setembro de 1939, a gente
for observar então que a Alemanha invade o território da Polônia, não houve, né, nenhuma declaração de guerra, porque não tinha como realmente eles contra-atacarem o exército alemão. A gente vai observar então que durante essa guerra, a Alemanha nazista ela utilizava uma tática muito eficaz. Como foi que Hitler, durante os primeiros anos da guerra, ele conseguiu expandir tanto o seu território? A gente vai observar que ele expandiu seu território, pessoal, com uma tática de guerra chamada de Blitzkrieg, que vocês vão verem depois de um slide. Nós vamos ver que o Blitzkrieg era chamado de guerra relâmpago. A guerra relâmpago era a tática de guerra utilizada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vê que essa guerra, ela significa o quê? Uma guerra relâmpago, exatamente pela sua velocidade que eles então utilizavam para dominar os inimigos. A gente vê que eles utilizavam um ataque terrestre, tanques de guerra, um ataque marítimo com submarinos e também haviam ataques também aéreos, com a ajuda então aí dos aviões. A gente vai observar então que a partir desse momento vai ter um momento de grande importância, principalmente para eles, porque eles começaram então a se unir, principalmente para derrotarem todos aqueles inimigos, e ninguém conseguiu impedir o poder então da Grande Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial, devido à sua tática de guerra, que agora era muito eficaz, agora realmente era muito boa, e principalmente ele atacava de várias formas. Não havia então como ninguém conseguir evitar o ataque, sem exceção. Certo? A gente vai observar então que durante essa fase, nós vamos ver então que foram conquistadas grandes partes do território europeu. A gente vê que a Alemanha conquistou a Dinamarca, território da Holanda, território da Bélgica, o território da Noruega, e nós vamos em 1940, a gente vai observar então que foi conquistado a França e em seguida a sua capital, Paris. Então a gente vai observar então que o grupo dos aliados acabou ficando então desprotegidos, porque eles acabaram o quê? Perdendo o apoio que havia do território francês. Então a gente vai observar então que a partir desse momento a França ela vai ser ocupada, ela foi estabelecido um governo que acabou, uma parte da França apoiava Adolf Hitler e outra parte era contra Hitler durante a Segunda Guerra. A gente vai observar então que a Itália ela entrou na guerra atacando Gibraltar, Alexandria, território africano. Nós vamos ver então nos ataques aéreos passaram a ser terrestres, né, com resultados catastróficos para Mussolini, que era o seu governante na época. Pronto, nós vamos ter aí, por exemplo, além das guerras aqui no Ocidente, nós vamos ter também guerras lá no Extremo Oriente. A gente vê que o Japão, já em luta contra a China, atacou então os americanos e ocupou a região das Filipinas, da Indochina e da Birmânia. A gente vai observar que em 1941, os acontecimentos determinaram a sorte do eixo. A invasão da Rússia pela Alemanha, o ataque dos japoneses à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e o fato que levou os Estados Unidos a se engajarem em um conflito ao lado dos aliados. Então a gente vê então, pessoal, que muitos fatos então vão acontecer durante essa fase da guerra, que elas vão o quê? Se tornarem fatos que realmente eram memoráveis. Fatos então que vão marcar esse início de guerra e que vão dar início então à primeira fase da guerra. O que é então que a gente pode observar nessa primeira fase? A gente observa que inicialmente o conflito ele vai acontecer principalmente entre a Inglaterra e vamos ter a Grande Alemanha. A gente pode observar que mesmo com a tática da guerra relâmpago utilizada por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, e que ele conquistou sem dúvida grande parte do território alemão e, aliás, do território
território europeu, a gente a pode gente pode observar observar então que então ele que ele também também tentou tentou conquistar a conquistar a Inglaterra Inglaterra com a com a chamada chamada guerra guerra contra contra a guerra contra contra a a Inglaterra, Inglaterra, o o combate contra a combate contra a Inglaterra. Inglaterra. A gente A vê que gente vê essa que essa batalha da batalha da Inglaterra Inglaterra vai ser uma vai ser uma batalha que ela batalha que teve ela teve mais ou mais ou menos menos um ano e um meio ano de e meio de duração. duração. A gente A pode gente pode observar observar então então que que de de 1840 até 1940 até 1941, 1941, a a Inglaterra Inglaterra ela foi ela foi atacada atacada várias várias vezes vezes pela pela Alemanha, Alemanha, pela pela Itália, Itália, pelo pelo Japão. Japão, E esse e esse ataque ele ataque ele estava estava principalmente pelos principalmente pelos ataques ataques aéreos. aéreos. Inclusive, a Inclusive, gente a vai gente vai observar observar que esse que esse avanço avanço ele ele realmente teve realmente teve um um impacto muito impacto grande muito sobre o grande sobre o território território inglês. inglês. Porém, Porém, a a Inglaterra Inglaterra também tinha uma também tinha uma força força aérea aérea que era muito boa e e muito muito capacitada. capacitada. Então a Então a gente vê gente que vê esse que esse ataque, ataque, inicialmente inicialmente contra a contra a Inglaterra, Inglaterra, ela não ela vai não ser vai ser eficaz. eficaz. Eles não Eles não conseguiram conseguiram derrotar os derrotar os ingleses ingleses e e assim assim a gente a então gente vai então vai observar que eles observar que eles começaram então começaram a então a perderem perderem o o seu seu poder, poder, porque eles porque não eles não conseguiram conseguiram então então derrotar derrotar a a Inglaterra na Inglaterra na chamada chamada Batalha Batalha da da Inglaterra. Inglaterra. E a E gente a vê que gente vê que também, também, mesmo mesmo atacando o atacando o território território inglês, inglês, eles eles tentaram tentaram também também tomar tomar o o território do território do Egito, Egito, o o território do território do Canal de Canal de Suez, que Suez, que pertencia pertencia à à Inglaterra, Inglaterra, porém porém eles não eles não conseguiram. conseguiram.